Continuando, vamos pegar o caderno e vamos fazer lá escrever exercício. Escreva lá, exercício. Pule uma linha e escreva 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Vá até a Bíblia, veja o que está escrito em 1 Coríntios 10, 13 e copie aqui no seu caderno. Dê uma pausa no áudio para você poder fazer isso e depois continue. A pergunta agora que você vai precisar responder é: o que Deus providenciará quando formos tentados? O que Deus, escreva no seu caderno, o que Deus providenciará quando eu for tentado? O que Deus providenciará quando eu for tentado? Dá uma pausa e responda. Depois prossiga. Que tentações, escreva, que tentações eu estou enfrentando hoje na minha vida? Que tentações estou enfrentando hoje na minha vida? Dá uma pausa. Já respondeu? Então vamos à terceira pergunta. Qual é a saída que Deus tem dado para você? Então você vai escrever. Qual é a saída que Deus tem dado para você? Vamos prosseguir. Dá uma pausa. Prossiga. Escreva agora, pule 2 linhas e escreva a natureza pecaminosa. Vamos aprender um pouco sobre a natureza pecaminosa. Estamos na lição 6, triunfando sobre a força do mal. E agora vamos estar aprendendo sobre a natureza pecaminosa. Vamos ler? A maioria das histórias de guerra tem exemplos de espiões que de alguma forma conseguiram se infiltrar entre os membros do alto comando do exército inimigo. John Anthony Walker Jr., entre os anos de 1967 até 1985, ele forneceu à KGB códigos de criptografia, códigos vitais dos Estados Unidos, o que permitiu aos agentes russos decifrarem mensagens militares que estavam codificadas. O general soviético da KGB, Boris Alexandrovich, que supervisionou Walter, posteriormente o chamou de o mais importante espião recrutado pela Rússia em todos os tempos. Um dos mais astutos inimigos do crente vive dentro dele mesmo. Como espião, esse inimigo, ele faz parte da sua natureza. A Bíblia se refere a ele como a natureza pecaminosa que habita dentro de nós, infelizmente. É triste sabermos disso, mas nós sabemos que apesar de termos recebido Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, ainda temos essa natureza pecaminosa da qual só nos livraremos quando deixarmos essa terra. E enquanto estivermos aqui, viveremos em luta contra essa natureza. A Bíblia nos diz que a natureza pecaminosa, ela é contrária a Deus e ela está em constante conflito com as coisas espirituais. Você já escreveu aí o título, A Natureza Pecaminosa? Pule 2 linhas, então escreva: ela é a espiã do diabo dentro da minha vida. Terrível, né? É terrível. Mas pare e pense, ela está toda hora nos traindo. Ela está toda hora nos levando, nos induzindo ao pecado. Nos levando a desobedecer a Deus, nos rebelar contra Deus.
e a querermos fazer aliança com Satanás, com os valores deste mundo. E ela é ou não é uma traidora? Ela é ou não é uma espécie de espiã dentro de nós? Ela precisa ser morta, sacrificada, anulada, essa natureza. Vamos em frente? Paulo em 2 Coríntios, escreva 2 linhas, pula 2 linhas, escreva 2 Coríntios 5,17. E pule mais 2 linhas e escreva lá o texto. Esse aqui é um outro texto, um outro versículo muito importante para você decorar. Está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Já notou? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus nos deu uma nova natureza que é chamada de nova criação. Nós éramos, antes de recebermos Cristo como Senhor e Salvador, só tínhamos a natureza pecaminosa. Mas agora existe uma nova natureza dentro de nós, que convive, infelizmente, com a velha natureza. Deus nos deu, portanto, essa nova natureza que é chamada de nova criação. Essa nova criação, ou seja, essa nova natureza, ela nos ajuda a conhecer a Deus, que a velha natureza não conhecia. Então essa nova natureza nos ajuda a conhecer a Deus e a compreender as coisas espirituais. Portanto, Deus, ele não retira a nossa liberdade de escolha e ele não retira a nossa natureza pecaminosa. Ele permite que a natureza pecaminosa permaneça conosco enquanto vivermos nessa terra. Você já percebeu, provavelmente, a batalha que acontece dentro de você? Você já percebeu a tendência que você tem de se rebelar contra Deus e contra os caminhos de Deus? O caminho para a vitória na vida cristã é permitir que o Espírito Santo assuma o controle. Enquanto você tentar permanecer no controle, você não terá vitória. Então, entrar no caminho da vitória vai acontecer quando você permitir que o Espírito Santo controle você, que assuma o controle da sua vida. Pule 2 linhas e escreva Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Por favor, copie, vá até a tua Bíblia, abra a Bíblia e copie o texto para o seu caderno. É muito importante que você copie. Esse vai ser um dos versículos que você vai precisar decorar mais tarde. Vamos ler? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Aqui é o Espírito Santo, tá? E o Espírito, que é o Espírito Santo, com letra maiúscula, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vou ler mais uma vez. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por que não fazem? Porque não estamos vivendo pelo Espírito. Então, a grande questão aqui é vivermos sob o domínio do Espírito Santo. Estarmos cheios do Espírito. Porque, estando cheios do Espírito, Ele vai estar no governo, no comando. E aí não satisfaremos ao que a carne deseja.
Seguindo em frente, pule mais 2 linhas e escreva Provérbios 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6. O sábio Salomão nos diz o seguinte nesse texto. Vai lá na Bíblia, abra, copie o que está lá para o seu caderno e depois decore. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, ou seja, a tua jornada, o teu caminho. Vou repetir. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Estamos na página 61. O próximo vídeo será na página 62. Até daqui a pouco.